4 meses depois, assim, né? Era um pouquinho... Temos a mesma idade. Eu sou prematuro. Temporão, né, Mônica? Legal, gostoso. Que bom poder estar aqui, né? Fiquei impressionado com o louvor aqui. Eu achei que nem tinha equipe de louvor aqui. Que coisa linda. O Edivânio deveria ter sido dispensado, viu? Eu vou falar. 71 anos dispensa. Dispensa o Edivânio, a turma dele, essa meninada aí, essa geração integrada. Isso é tão gostoso, né? Geração integrada, a geração toda participando. Que coisa linda, parabéns. Né? É uma igreja viva, né, gente? 70 anos. E hoje também é um dia especial, né? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta muito importante antes de começar. Não é a pergunta mais importante de hoje, mas é uma pergunta muito importante. Que hora vai ser o churrasco? Que hora? 11h30. 11h30, tá bom. Para eu me organizar aqui com... Não podemos deixar a carne secar, né, gente? Ah, Jesus. Bom, estamos em família, né, gente? Creio que posso brincar daqui, mesmo sendo tão sério esse momento e a oportunidade que Deus dá. Aliás, hoje é dia dos pais, a todos os pais, não é? Parabéns. Parabéns a todos nós, os pais. Eu já falei em algum momento, eu não sei, aqui na nossa convenção, falando sobre como eu fui impactado a partir do dia que eu entendi uma realidade da história de Lucas 15, né? Que fala sobre o filho pródigo, que para mim devia ser a parábola do pai misericordioso, né? A parábola do pai bondoso, não do filho pródigo. E a atitude daquele pai de simplesmente assinar o cheque e dar para o moleque ir embora. Pai, eu tomei uma decisão aqui, quero metade do que é meu, não era nem dele. Não era nada dele, herança é depois que os pais se vão, que passa para os filhos, né? Mas o moleque era tão petulante. Chega para o pai, que desafio. Era como se ele estivesse dizendo, eu gostaria muito que o senhor estivesse morto, né? Mas, já que o senhor não morreu ainda e aqui em casa está ruim para dedéu, me dá o que é meu aí. Ele nem... Tudo isso, às vezes, é normal. Os nossos filhos crescem, de vez em quando eles acham que podem fazer carreira solo e eles desafiam a nossa paternidade mesmo, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso carinho. É uma tendência natural da gente usar a nossa autoridade, né? Imagina se os meus filhos, se falarem isso para mim, eu, o quê? Como é que é? Já pro quarto, vai pensar, tá pensando em... Aquele pai falou, é isso que você quer mesmo, filho? Meu pai falou assim, tira essa camisa e essa calça e vai só com a cueca. Olha aí. É o ideal. Pô, você fez alguma coisa? Você construiu alguma coisa? Você trabalhou para a gente chegar aqui onde a gente chegou? Não. Então, meu amiguinho, vou ter igual o pai do pastor Elias. Tira a cueca, tira a roupa, tira tudo. Chispa daqui, ainda dá uma lambada no ombro. Vai! Para aprender. O pai não fez isso. Ele falou, é isso mesmo que você quer, eu vou te dar um. Faz a contabilidade aí, qual é? Divide no meio aí. Você lá com folha. A Bíblia diz que o pai assinou o cheque e deu para o moleque ir embora. E eu ficava me perguntando, mas que loucura é essa, meu Deus do céu? Por que esse pai fez isso? Então eu gosto de pensar, e sim, claro, não é sobre isso que eu vou falar, mas hoje é dia dos pais, lembrando da nossa responsabilidade, eu acho, gente, que cabe a nós como pais amar os nossos filhos de forma incondicional, e isso é normal, e eu sei que é assim com você. Mas nós precisamos ter uma certeza no nosso coração. É de que o nosso filho, em nenhum outro lugar e em nenhum outro tempo, vai encontrar alguém que o ama mais do que nós. Nós damos a vida pelos nossos filhos. Nós nos entregamos. Ele pode experimentar o que ele quiser, ele pode ir para onde ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele nunca vai se esquecer de que em nenhum outro
lugar ele será amado, aceitado do jeito que é, com as suas loucuras, com as suas neuras, com as suas noias, com seus acertos e erros. Em nenhum outro lugar os nossos filhos encontrarão um lugar onde é amado, cuidado e protegido como na nossa casa, como conosco. Eu penso comigo que essa foi a garantia daquele pai. Vai, filho, você quer ir? Vai viver. A sabedoria daquele pai que representa o próprio Deus sabia que ele estava dizendo para o filho: vai sofrer também, vai experimentar o pão que o diabo amassou, vai dar com a cara no muro, vai correr risco de própria vida. Você quer ir? Vai. Mas você sabe, os meus olhos estarão na estrada e você terá sempre um abraço amigo. Você terá sempre um lugar para voltar. Nada pode tirar do meu coração aquilo que você é. Você é meu filho amado. É assim que Deus nos trata como pai. E é isso que eu vejo naquela parábola. E por essa razão aquele pai não teve medo nenhum de liberar o seu filho para viver. Porque nós queremos os nossos filhos sentados à nossa mesa porque eles querem estar ali. E quando aquele filho voltou, imagina a alegria do pai. Agora o filho tinha entendido tudo, estava de volta, porque se sentia amado. Ele estava de volta à mesa do pai, junto com o pai, porque ele queria estar. Então que Deus nos dê sabedoria para a gente liberar os nossos filhos. É muito estranha essa conversa, e ela é até provocativa, mas a gente tem que liberar os nossos filhos, porque não há autonomia sem liberdade. E os pais acham que sabem o que é melhor para os seus filhos, e eu acredito que sabemos, mas não somos nós que fazemos as escolhas, são eles. Então, que Deus nos dê misericórdia, bondade, sabedoria para a gente exercer a nossa paternidade com a excelência, com a bondade e com a confiança no amor de Deus por nós e pela nossa família também. Alvin Toffler, um dos grandes escritores do século XX, no seu livro A Terceira Onda, ele disse que o maior problema do mundo na atualidade é a família. É a família. E este é o problema que ocupa certamente o primeiro lugar no nosso coração. Porque é na família que nós celebramos as nossas maiores alegrias, ou não? É na família. É na família que nós também choramos as nossas mais amargas lágrimas. É na família que nós conquistamos as nossas maiores vitórias. E é na família que nós também sofremos os golpes mais dolorosos das duras derrotas. É na família. Há muitas pessoas que conquistaram consagradoras vitórias fora dos portões e que sofrem amargas e esmagadoras derrotas dentro de casa. Pessoas que alcançaram sucesso na vida profissional, acadêmica e até mesmo na vida religiosa, porém, um sucesso que foi construído sobre os escombros da família. Hoje eu quero convidar você a pensar sobre isso. E não é sem propósito, não. Nós estamos celebrando 70 anos. E eu nem preciso dizer, já dizendo, que quando falamos de igreja, uma nossa família espiritual, não estamos falando de espaço físico, estamos falando de tijolos. Nós estamos falando de gente, estamos falando de nós. E como é que nós podemos ter uma igreja fortalecida para encarar os desafios? Aliás, quais seriam os desafios da igreja, minha gente? É manter a nossa família, o primeiro deles. Igreja de Panambi. Tem um projeto divino de Deus para você aqui em Panambi, na região
no estado, no Brasil e no mundo. Onde começa? Em casa. Não é aqui. Aqui é o reflexo. Aqui já é o efeito das nossas realidades dentro da nossa casa. Por isso eu quero pensar com você sobre isso. A reordenar, se necessário for, as prioridades na vida, porque nenhum sucesso que vale a pena, se o preço a pagar é a perda da sua família. Você pode ser um homem rico, pode ser um homem famoso, pode ter medalhas de honra ao mérito, alcançar um nome que se destaca nas folhas de jornais, nas revistas mais concorridas, mas se está perdendo dentro de casa, essas vitórias terão um sabor de enxofre. Essas conquistas serão consumadas derrotas, porque sua família, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, são o maior bem que você possui. A herança que você tem não são as casas, ou apartamento, ou sítios, né? Que é uma região assim, para sítio, de gleba, é gleba aqui, Elias? Como é que chama aqui? Mais de sítio. Sítio, né? Seja, então não é o seu sítio, não é carro, as maiores riquezas, assim, o dinheiro, o que você tem no banco ou no bolso, a sua verdadeira herança aqui nesse mundo são os seus filhos. A sua verdadeira herança que você tem são seus pais, casais, seu cônjuge, é a sua maior herança. A nossa família é o maior bem que nós temos. Portanto, invista nela, priorize a sua família. Nós não precisamos tanto de presentes como nunca antes. O que precisamos não é presente. O que precisamos é presença. Sua família não precisa tanto de bens. Sua família não precisa tanto de conforto. Mais do que precisa do seu legado, do seu exemplo, do seu caráter. E se olharem, e olhando para você, verem em você um modelo, um modo, um jeito digno de ser imitado. Nós não podemos celebrar a vida da nossa comunidade, da nossa história, se não olharmos atentamente para aquilo que a compõe. E eu disse ontem, eu não tenho dúvida nenhuma que nesse tempo as baterias do inferno estão voltadas para as nossas famílias. As igrejas têm privilégios. Igreja tem privilégio. Outro dia eu fui lá falar num momento lá na minha cidade, foi apresentado em Ponta Porã a Frente Parlamentar Evangélica. Tá bom aqui mais, Elias? Poxa. Não, meu irmão. Ponta Porã tem a Frente Parlamentar Evangélica. Eu não vou nem dizer aqui, porque isso é uma coisa pública, o que eu achei disso aí. Povo de Deus reunido, a coisa mais linda do mundo, tal, e a gente levanta muitas vezes o tapete e fala, meu Deus, a defesa que nós precisamos está dentro da nossa própria casa, o cuidado que nós precisamos ter. É bem verdade que hoje o ataque, eu não estou subestimando, na verdade, e não estou sendo leviano em dizer da importância, da natureza desse tipo de ação. Mas naquela frente, honestamente, tinha gente que não sei nem se é cristão. Ele vai defender os nossos interesses. Eu admito que hoje o perigo que a igreja corre não está mais no Coliseu Romano, não está na caça às bruxas, hoje está nas leis subjetivas, e algumas muito objetivas. Elas vão solapando as nossas bases, elas vão invertendo os nossos valores. E o que é que o mundo está querendo hoje é acabar com a nossa família. E se acabar com a família, gente, como a gente vai celebrar 71 anos? Quando? 80, 100, até que o Senhor venha nos buscar.
verdade, eu e você temos um trabalho extraordinário, é um privilégio falar do amor de Jesus, mas a gente tem que olhar direitinho para nossas famílias, porque aí está a base de tudo. Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, se não for assim, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, uma terra maldita é o resultado do que a família é. Se a família vai mal, a nação vai mal. Se destruir a família é o mesmo que minar os alicerces de uma nação e minar os alicerces de uma igreja. Não existe nação forte, não existe igreja forte com famílias fracas. Quando se aprova leis no Congresso, como já disse, quando as Supremas Cortes, em nome do direito de cada um, aprovam sistemas que minam a família, solapam a família, desconstroem os valores morais da família, arrancam os marcos da família, estão atentando contra a própria nação, estão atentando contra a igreja. Porque se os pais não forem convertidos aos filhos e os filhos aos pais, se a família não for um reduto onde se encontrar valores morais sólidos, onde não se encontra a verdade, se nas nossas famílias não encontrar a santidade, a justiça, a probidade, então os reflexos de uma família doente, os reflexos de uma família disfuncional vão reverberar na decadência moral da sociedade, da nação, e nós não teremos, como igreja, escapar dessas consequências. Eu quero conclamar, portanto, você pai, você mãe, você filho, a orar pela sua casa, pela sua família, colocar-se na brecha em favor dos seus e não desistir até que haja um tempo de restauração. E não descansar o seu coração até ver todos os seus queridos salvos, resgatados pela graça de Deus. Até que na sua casa o milagre da providência divina, de ter uma família bonita, santa, unida, uma família que possa resplandecer a glória de Deus na sociedade onde você vive. Não é ser uma família perfeita, porque perfeito nós sabemos. Nós não somos, nossos filhos não somos, nós temos muitos embates nas nossas casas, e eu não estou falando de família perfeita. Eu não estou falando dos problemas. Casado com Dona Linda aqui, há mais de 30 anos, temos 3 bacurezinhos. Meu Deus, irmãos, às vezes eu digo: Senhor, será que dá para engolir de novo esse negócio? Se pudesse engolir 24, 20, 26 e 28. Hoje já deveriam estar voando já, indo embora. Mas não tem como escapar, eles não têm como escapar da gente, dos nossos olhos. Então eles ainda tiram meu sono. Assim como a minha mãe perde o sono com o belezinha aqui. O coitadinho, né? 60 e tarará, meus irmãos. 60 anos e tarará. Eu acordo de manhã, minha mãe liga para mim: Oi, filho, tudo bem com você? Tudo bem, mãe? Tudo bem mesmo, filho? Por que a senhora está perguntando? Então, é que hoje eu acordei de madrugada e a primeira pessoa que me veio à mente foi você. E Deus me pediu para orar por sua vida. E eu passei a madrugada orando por você. Meu irmão, naquela noite eu também não dormi. Naquela noite eu também fiquei acordado, angustiado com as minhas coisas, com as minhas neuras, com as minhas noias, com os meus medos, com as minhas responsabilidades. E a minha mãe, 86 anos, a 200 quilômetros de distância, ela não dormiu, porque eu não dormi. Então, não tem como fugir desse negócio.
Se não tem como correr, minha gente, vamos investir tudo que temos. E acreditar em Deus, independente do momento que você esteja vivendo, porque filhos são assim, né? A gente pega no colo, já faz um plano, planeja, vai ter no meio do caminho, os bichinhos crescem, ficam fortalecidos, e aí querem fazer carreira solo, né? Aí você vê o beco, muitas vezes você vê o abismo, e aí fica naquele negócio, não deixa, que é o pai de Lucas 15, disse, pode ir, moleque. Então você percebe como se nós não podemos mudar uma sociedade toda, gente, no estalo. Eu nem sei se isso é possível. O desafio que a gente tem para transformar a nossa igreja, uma igreja melhor, uma Panambi melhor, começa lá, do outro lado da cama, ou na mesma cama, do outro lado da mesa. As mudanças começam ali, é um grande desafio para a gente. Como podemos alcançar isso, pastor? Famílias abençoadas nessa sociedade que nós estamos vivendo. A Bíblia responde. Ela vai dizer em Mateus capítulo 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Jesus Cristo estava concluindo o seu mais importante discurso, conhecido como o Sermão do Monte. E então ele resume e aplica essa mensagem dizendo que aquele que ouve e pratica aquilo que ele estava ensinando é considerado como um homem prudente que edifica, que constrói a sua casa sobre a rocha. E sobre essa casa cai então um telhado, sobre o telhado um vento na parede, os rios bateram nos alicerces, ou seja, ela foi atacada de todas as formas, mas porque foi construída na rocha, ela permaneceu. Porém, aquele que ouve a palavra de Deus, isso é Jesus falando, os ensinamentos de Deus, e não os coloca em prática, então aqui a questão é a prática, é comparado a um homem insensato, tolo, negligente, que constrói sobre a sua casa, sobre a casa acontece as mesmas coisas. Chuva no telhado, sopra o vento na parede, bate os rios nos alicerces, e essa casa desaba e é grande a sua tragédia. É claro que essa metáfora não tem a ver com construção física, obviamente. É óbvio também que se uma pessoa for construir uma casa e não trabalhar o alicerce, essa casa vai cair mesmo, vai entrar em colapso. O que Jesus está usando aqui é uma figura de linguagem para nos ensinar uma verdade espiritual. E essa casa aqui do texto é a nossa família. Essa casa é a nossa vida. E muitas vezes nós não temos, às vezes, dado o devido cuidado e nem temos a prudência para construir a nossa família sobre uma base sólida, sobre um alicerce firme. Muitas vezes planejamos uma viagem, planejamos nos formar, estudar para o concurso, nós planejamos os nossos negócios, mas não planejamos o casamento, às vezes não planejamos a família. Por isso há tanta família sendo destruída, tantas famílias se desfazendo, porque na conjuntura da tempestade que acontece na vida, e na vida acontecem sim, gente, para todos, desencontros, desacertos, mágoas, revoltas, decepções, traições, isso você não tem como controlar. E diante de tantas circunstâncias adversas, não tendo o alicerce firme, o casamento não se sustenta, a família não se mantém. Por isso, tantas famílias feridas, tantas famílias doentes, tantas famílias machucadas, porque não cuidaram de edificar os relacionamentos sobre a rocha. Mas a pergunta é, quem é essa rocha?
Bem, o salmista Salomão, escrevendo o Salmo 127, disse uma coisa bastante interessante. Ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa rocha é o próprio Jesus. Essa rocha é o próprio Deus. E a maior necessidade sua e minha, portanto, não é de uma casa maior, não é de uma casa melhor, não é de mais conforto dentro da nossa casa, embora isso seja legítimo, possível, desejável. Mas a maior necessidade nossa é de Jesus ser o grande alicerce dos nossos relacionamentos. Quando Jesus está presente na nossa casa, as tempestades vêm. Sim, Senhor, é claro que vem. Nós não vivemos numa estufa espiritual. Nós não estamos blindados, imunes às adversidades, a nenhuma natureza de adversidade. Então, aqui não é para você olhar para a sua casa, talvez nesse momento, para o seu relacionamento, para a sua família, e você falar: ai meu Deus, eu perdi. O pastor está falando, a palavra de Deus está dizendo. Ninguém é imune a nada. De repente você viveu, está vivendo ou poderá viver coisas que você jamais imaginou no seu casamento, nos seus filhos, com seus pais, na sua vida, dentro da sua casa. Tempestade, queridão, não vai faltar. Então a questão aqui não é se vai acontecer ou não, ela virá e virá de muitas formas e algumas muito duras. A questão é que como a gente vai responder a esse negócio? Como é que a gente faz diante das tempestades? As tempestades, inclusive, vêm sobre ambas as casas. Mas na casa construída sobre a rocha, eu acho que aí é a nossa confiança. Na casa construída sobre a rocha, nós temos a esperança e a firme convicção de que ela vai subsistir. E nós podemos dizer que na vida daquele pai, relatado lá na parábola do filho pródigo, a casa dele subsistiu. Aliás, você sabe que o maior, não estamos falando sobre aquela passagem, mas os irmãos conhecem essa passagem. O problema maior daquele pai, inclusive, não vou dizer maior ou menor, mas um dos problemas ficou em casa. Porque a gente diz que o filho pródigo, entendeu? Deu na teia dele, ele foi ter as experiências, quebrou a cara e voltou quietinho para a casa do pai, onde sempre foi cuidado e amado. Mas você conhece a história, nós pregamos sobre isso, que lá naquela casa tinha um outro filho, que não teve peito, não teve coragem para fazer o que queria. E ficou dentro de casa amargurado, desgostoso. Então, tem tantas formas de nós enfrentarmos adversidades dentro da nossa casa. Então a ideia aqui não é dizer o seguinte: olha, você falhou, porque a tendência nossa como pais, especialmente, é isso, Às vezes os pais chegam para mim e perguntam: pastor, onde foi que eu falhei? Não faço a menor ideia, meu irmão. E quem disse que você falhou? Então as adversidades, mesmo quando nós temos a nossa família, a nossa casa construída na rocha, queridão, querida, elas vêm, nós não somos pessoas perfeitas. Nós não temos famílias perfeitas. Mas está construído na rocha essa convicção plena de que não existe uma outra saída alternativa e nem socorro a quem recorremos dioturnamente a não ser o nosso Senhor. Se você fundamentar a sua vida em cima de bens, em cima de sucesso, de prazeres, se você for o centro da atenção, ao ouvir as tempestades naturais da vida, você vai desabar, vai entrar em colapso, o casamento vai entrar em crise, a família vai se desagregar sem você ter chance de subsistir. Mas se construir a sua casa, seu casamento, seu relacionamento, a sua família sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre os valores da palavra de Deus,
se você escutar a palavra de Deus e a colocar em prática, então quando a crise chegar, e ela vai chegar, desculpa lá, aliás foi Jesus que disse, né? Eu acredito que quando ele disse que você teria aflição, estava englobado família também. Quando chegar, quando a tempestade vier, você vai vencer essa tempestade e a sua casa vai permanecer firme, a sua casa não vai desabar. Às vezes eu converso com os pais, né, com o pastor, eles dizem, mas pastor, mas o meu filho está longe da igreja. Eu falo, calma, calma. A minha conversa é essa, calma. Ele tem um temor a Deus. Está desobedecendo porque nós somos desobedientes mesmo. Mas calma, há um princípio no coração dele. Ele está falando mal de Deus? Não, pastor, ele respeita. Então ele tem, a semente está lá. Continue lutando, continue acreditando. Porque quem sustenta a nossa vida, gente, é Deus. Quem nos segura pela mão, quem segura a nossa família, minha gente, é Deus. Quem dá paciência para enfrentar as provas, as dificuldades, com fé, com esperança, crendo que a vontade de Deus vai ser real. Amanhã, daqui a pouco, em algum momento, as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida, na nossa família. Até crer em Deus, quem nos dá condições, é o próprio Deus. Quem nos dá a vitória, superando as tentações, é Deus. Quem nos põe de pé é Deus. A sua família, a minha família, a nossa família precisa de Deus, ela precisa de Jesus, e Ele está à disposição para dar o alento, o consolo, muitas vezes para te deixar na varanda, né? Porque é assim que eu penso que aquele pai fez. Ficou na varanda, né? Eu penso aquele senhorzão, né? Na varanda, olhando para o horizonte, assim, né? Isso é na didática do pastor Melquisedeque. O filho foi, mas o pai ficou ali na varanda. Bom, eu acredito que o amor que ele experimentou em casa vai fazer o diferencial. Eu acredito que a verdade que existe no meu coração vai fazer o diferencial. E eu fico vendo aquele pai na varanda, na sua cadeira de balanço. E daqui a pouco ele... Olha, o meu filho está vindo. E aqui na didática do pastor Melquisedeque, acho que eu vou ouvir isso. Alguém fala assim, quem é seu filho, rapaz? Calma, aquilo é mendigo. Parece nada. O filho é um menino ilustre, nobre, saiu aqui cheio de joias, de riqueza. Aquilo é tá doido, um maltrapilho. Aquele é o meu filho. Aquele é o meu filho. Eu reconheço meu filho, eu sei quem ele é. Olha o jeitinho, olha o andar. Eu reconheço, eu sinto. A Bíblia não fala isso, mas aqui na didática do pastor Melquisedeque, eu sinto o cheiro agradável do meu filho por detrás dessas roupas, cheirando a porcos. É o meu filho. É o meu filho. Eu imagino aquele pai levantando e saindo, voando em direção ao filho. O filho cai cabisbaixo sem saber o que falar. Gente, essas experiências nós podemos ter em casa. Essas experiências nós podemos, porque é propósito de Deus para a gente. Ele quer muito cuidar da gente, do nosso casamento. A gente casa, né? A gente faz promessas maravilhosas. No meio do caminho vem um negócio. E não raras vezes eu vejo pessoas que se amavam terminando como inimigos. O Senhor quer nos restaurar. Nós temos como igreja aqui em Panambi, Dourado, lá em Ponta Porã, em todo lugar. Nós temos que celebrar, né? Foi o que nós falamos ontem. 70 anos, ei. Ninguém chegou aqui não, cara, não foi assim não. Tem história para ser contada aqui, nós ouvimos algumas aqui. Mas ainda não terminou o caminho, nós estamos no caminho. E para continuar com essa mesma beleza, essa mesma grandeza, nós precisar mais de Deus a cada dia. Talvez você esteja agora dizendo assim, pastor, a minha casa já desabou, meu casamento já acabou, meus filhos já estão, já debandou todo mundo, até que nós estamos
em casa, pastor, mas o que tem de mágoa, o que tem de dor, de ressentimento, de ferida, de decepção, ó, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Talvez você olhe para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família e veja um vaso quebrado, cacos espalhados pelo chão. Eu quero dizer para você que, embora pareça que não tenha mais chance, não tenha mais esperança, não tenha mais saída, coloque os cacos nas mãos de Jesus. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a nossa família é cristã, às vezes nós estamos muito desconfortáveis dentro da nossa família cristã. A Bíblia diz que nós reunidos damos expressão visível do corpo de Cristo aqui na face da terra. O mundo olha para a gente e vê Jesus, mas a gente está lá no meio daquela multidão, às vezes sentindo sozinho, quebrado. O Senhor faz um convite para a gente. Ele restaura, Ele cura, Ele renova, Ele dá novos sonhos, Ele traz alegria, Ele traz de volta a esperança, Ele perdoa, Ele salva, Ele faz tudo novo na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade. Que Deus maravilhoso é esse que nós amamos e servimos, minha gente. Por isso que a gente celebra. Celebra seguro de que está por aí a tempestade, tá? Mas nós vamos subsistir em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos continuar. Essa igreja vai continuar. Sua casa vai continuar. Se nós vamos mudar Panambi, vamos mudar o mundo, vamos lá, o mundo, Panambi é do Senhor Jesus, eu não sei. Esses jargões que não servem para nada. Às vezes nos coloca num lugar que também não é real. E quando você encara a realidade, você fica, e agora? O que vai ser? Eu não sei. Eu não sei se Panambi é do Senhor Jesus, mas o Senhor está dizendo hoje que a sua família é. Que essa igreja é. E é tudo que nós precisamos para continuar levando a bom termo esse compromisso, essa responsabilidade de fazer a diferença onde nós estamos. Por isso a pergunta é: em quem você está construindo a sua vida? Sobre quem você está construindo a sua vida? E o convite é: seja prudente, construa sobre a rocha. Veja você que o alicerce de uma casa é algo que não se vê, mas é exatamente aquilo que não se vê que dá sustentação. Na hora da crise, lá está o alicerce. Muitas pessoas podem não conhecer o seu relacionamento com Deus, a sua vida de comunhão com Deus, aquilo que está guardado lá no seu coração, os seus valores, os seus princípios. As pessoas olham, nem sempre elas sabem quem você é e em quem você está confiando. Mas se colocar a sua confiança em Jesus, se você firmar a sua vida nessa rocha que não se abala, a palavra de Deus nos dá essa segurança de que quando a tempestade chegar, e vai chegar, você vai permanecer firme. Ele mesmo vai segurar você com a sua mão poderosa, vai conduzir você com o seu conselho e vai receber você na sua glória. E eu quero encorajar você agora a voltar-se para Deus, a voltar-se para Jesus Cristo, Filho de Deus, para continuar, se não levar a sua família aos pés do Salvador. Eu quero encorajá-lo a colocar a sua casa nas mãos do Deus vivo, porque, queridão, querida, por mais difícil que tenha sido esse tempo, há esperança para nós, há saída para nós, há cura para nós, há libertação para nós. Não tenha dúvida, por melhor que seja a vida, há uma vida melhor, nova para nós. Amém, meus irmãos? Fique em pé que eu quero orar com você. Em Cristo nós podemos ter novidade de vida. Se alguma necessidade, se você tem alguma necessidade, que talvez tenha tirado de você a razão de você celebrar, não é os 70 anos aqui, porque aqui está suave, aqui está gostoso.
Mas daqui a pouco a festa termina, amanhã, segundona, meu irmão, está lá a vida esperando a gente. O caminho precisa ser caminhado, viver é caminhar, caminhar é viver. E no caminho tem leões, tem gigantes, tem tempestades. Não tem mar flat não, céu de brigadeiro, só um dia lá. Por enquanto é tempo de ousadia, de coragem, de destemor e de fé e segurança naquele que prometeu tantas coisas maravilhosas para a gente. E eu acredito que eu e você vivendo assim, porque às vezes a gente pensa na igreja, né? O que a gente pode fazer para a nossa igreja? E a gente pensa em fazer coisas. E a gente vem para a igreja e faz coisas, e isso é maravilhoso, porque servir o outro na nossa comunidade cristã e em qualquer lugar é servir o próprio Deus. Assim Ele nos ensinou. Mas o convite hoje do Senhor não é para você continuar fazendo. O convite hoje do Senhor é para você olhar para você, dizendo que se você for, haverá em você o perfume de Cristo. O mundo lerá você como uma carta enviada que traz esperança, consolo e conforto, mesmo no meio das tempestades. Você está fundamentado na rocha, seguro de que o Senhor está no controle de tudo e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Haverá motivo, gente, para a gente festejar e celebrar. Não aqui na nossa família espiritual, apenas porque estamos completando 70 anos. Mas haverá razão para a gente celebrar na nossa casa. Como é gostoso a gente ver Deus operando. Como é gostoso a gente ver Deus transformando vidas dentro daquele núcleo, à volta da lareira, né? Do lar, da lareira, do calor, da mutualidade, sentados à mesa, deitados na mesma cama, compartilhando espaço, vida. É nesse ambiente, acima de tudo, que o Senhor quer operar o seu milagre e te dar razão para festejar. Pai glorioso Deus bendito, o Senhor conhece cada um de nós. Pai, nós estamos aqui hoje, domingão, Pai, manhã fria, ouvindo a Tua palavra. O Senhor, Pai, sabe que nós acreditamos na Tua palavra, por isso estamos aqui. Nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e nós buscamos obedecê-la. É verdade, o Senhor sabe. Não chegaríamos aqui se não fosse esse desejo sincero em nossos corações, mas admitimos também que enquanto vivemos e buscamos te servir, quantas tempestades se abatem sobre nós, de todas as sortes. E hoje o Senhor está dizendo para nós, Pai, que tempestades na família são coisas que podem sim acontecer, mas que a sua boa mão haverá de nos sustentar pelo seu amor e cuidado. E que nós sim, Pai querido, confiamos nas suas promessas de que os nossos, juntamente conosco, pertencemos ao Senhor e nada pode nos tirar do seu amor. Quero pedir aqui, Pai, para os nossos filhos, Pai querido, que muitas vezes nos trazem preocupação, que o Senhor possa, aquela semente que ali foi plantada, fazer germinar, que eles possam manter o temor do Senhor. Nós te agradecemos porque são pessoas boas, são gente de boa índole, são honestos, são trabalhadores, na maioria esmagadora, porque é assim que eles são. Isso denuncia o quanto temem ao Senhor, mas nós te pedimos mais do que isso. Nós os queremos conosco, Pai querido, inclinados ao teu altar, rendendo todo louvor e glória ao Senhor. Nós pedimos para os nossos pais, Pai querido, como filhos, que o Senhor os sustente, que o Senhor dê a eles a sabedoria também, força para viver. Que o Senhor, Pai querido, os alimente, os fortaleça diante dos seus desafios. Que os pais sejam realmente o esteio dentro da família.
que se sintam, Pai querido, amados, protegidos, e mesmo nas suas imperfeições, nas nossas imperfeições, nós não nos esquecemos que o Senhor nos elegeu para cuidar daquilo que lhe pertence, porque os filhos, a bem da verdade, não são dos pais, eles pertencem ao Senhor. Portanto, que cada pai, cada mãe possa olhar a paternidade, a maternidade, as responsabilidades familiares, Pai querido, com segurança, com fé e com esperança inabalável no Senhor. Como famílias reunidas, nós te pedimos por essa igreja, Pai. Que essa igreja continue sendo um porto seguro. Que desse púlpito, Pai querido, continue o Senhor falando com o teu povo, orientando, Pai, dirigindo, corrigindo. Que essa família, que essa grande família chamada, Pai querido, PIB em Panambi, Igreja Batista em Panambi, seja um diferencial, seja um farol nesse lugar, apontando que há um porto seguro e que há um caminho em que nós podemos trilhar, a fim de que a vida nos faça sentido a nós e aos moradores dessa região, e através desse amor missionário que é próprio dessa igreja, que seja estendido para todos os lugares. Nós te agradecemos, Pai. Abençoamos cada família que aqui está. Abençoamos essa igreja, Pai querido, com as bênçãos que o Senhor já deu. Nós as declaramos, coisas que a Tua palavra já declarou. Que toda sorte de bênçãos espirituais que o Senhor tem reservado nos lugares celestiais para aqueles que te amam e te buscam em espírito e verdade, continue sendo uma realidade no coração, na vida, na família, nessa igreja. É a oração que fazemos juntos, oramos agradecidos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, que haja paz no seu coração. Vou passar a palavra para o pastor Reinaldo, mas antes eu vou